no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Vamos ao destaque do dia. Estímulo à indústria. Embraer vai receber financiamento de 4 bilhões e 500 milhões de reais do BNDES. Banco Público vai apoiar a empresa brasileira produtora de aviões para a exportação de 32 jatos comerciais. E presidente Lula ressalta que o investimento retorna em empregos de qualidade no Brasil. Porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico. E mais investimentos no eixo de ligação entre os dois maiores polos produtores do país. Rodovias Presidente Dutra e Rio Santos, que ligam Rio de Janeiro e São Paulo, vão receber investimentos de mais de 15 bilhões de reais. Obras vão beneficiar 34 municípios e têm potencial para gerar 40 mil empregos. E mais, vamos falar de apoio aos gaúchos. Nosso entrevistado do dia será o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ele vai detalhar como estão sendo investidos os mais de 94 bilhões de reais que já foram destinados pelo governo federal ao estado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta. Desde que as enchentes e alagamentos devastaram o estado do Rio Grande do Sul em maio e junho deste ano, o governo federal vem oferecendo apoio para que o estado possa ser reconstruído. Já foram liberados diretamente para a população, por exemplo, benefícios como o saque calamidade do FGTS, o pagamento de 2 salários mínimos para os trabalhadores de empresas diretamente atingidas e o auxílio reconstrução, no valor de R$ 5.100 por família. O pagamento da dívida do estado foi suspenso e linhas de crédito foram desenvolvidas especialmente para atender os empresários gaúchos. Hoje nós conversamos por telefone com o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, para saber como está a execução desses e de outros programas de assistência ao estado. Oi, ministro, boa noite, o senhor nos ouve? Boa noite, prazer em poder conversar com vocês diretamente aqui do Rio Grande do Sul. Ministro, quase 95 bilhões de reais já foram destinados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul. Queria que o senhor começasse, então, dizendo para a gente quais são as ações que estão contidas nesse orçamento. O presidente Lula, desde o início desse triste episódio que atingiu o Rio Grande do Sul, a maior catástrofe climática da história do Brasil, determinou uma prioridade em todas as áreas do governo, o apoio ao estado do Rio Grande do Sul. Portanto, há um conjunto de iniciativas que envolvem a reconstrução das estradas, o apoio na área da saúde, da educação, mas muitos programas também que são programas de transferência direta de recursos para as famílias e para a manutenção dos empregos e apoio às empresas do estado do Rio Grande do Sul, tanto na cidade como no interior. Hoje, nós ultrapassamos a 350 mil famílias que já receberam o auxílio reconstrução. Esse recurso de R$ 5.100, que foi criado pelo governo federal para apoiar aquelas famílias que tiveram as suas casas atingidas pela enchente. E com esse recurso, podem comprar móveis, eletrodomésticos, para recomeçar, um kit para recomeçar, é o apoio do recomeço. Nós também temos linhas de crédito altamente subsidiadas pelo governo federal para apoio às micro e pequenas empresas. No dia de hoje, foi disponibilizado um subsídio de mais de R$ 1 bilhão, que somado a outros recursos já autorizados pelo presidente Lula, chegarão a 5 bilhões de reais de apoio às pequenas empresas num programa chamado Pronamp Solidário, aonde o governo assume 40% do valor financiado. Portanto, se uma empresa faz um financiamento de 100 mil, ela sai do banco devendo 60, e esses 60 mil tem 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Portanto, é um recurso muito subsidiado
e nós queremos atender até 50 mil empresas com pronampe solidário. Temos também uma linha do Pronaf, chamado Pronaf Reconstrução, com 3 bilhões de reais já disponibilizado para os pequenos e médios agricultores do estado do Rio Grande do Sul. E temos uma linha do BNDES com recursos do Fundo Social do Pré-Sal de 15 bilhões de reais, tanto para capital de giro, para compra de máquinas e equipamentos e para reconstrução de danos civis, com até 10 anos para pagar, com 2 anos de carência. São linhas de crédito altamente subsidiadas pelo governo federal e que demonstram na prática o nosso compromisso com o estado do Rio Grande do Sul, com a manutenção dos empregos e com o apoio à atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, ministro. Inclusive, ontem o senhor falava com empresários e prefeitos do estado sobre o desafio de vencer as burocracias que impedem esse dinheiro liberado em Brasília de chegar aí na ponta. Um exemplo são as restrições de crédito para empresários que já renegociaram suas dívidas no passado. Há um esforço do seu ministério, em parceria com bancos públicos federais, de romper essa barreira, não é, ministro? O que pode ser feito nesse sentido? O presidente Lula determinou como uma prioridade que a gente possa flexibilizar tudo aquilo que for possível, no sentido de dar agilidade para que esse recurso chegue com rapidez até as famílias, até as empresas, até os agricultores e agricultoras. É preciso que o recurso chegue no tempo necessário. E por isso que nós temos conseguido avançar em flexibilizar análise de crédito. Existia uma regra, né, de que uma empresa, um agricultor, uma agricultora, que em um determinado momento renegociou com desconto uma dívida com o banco, ele ficava impedido de fazer novas contratações. Isso estava impossibilitando que muitas empresas e muitos agricultores pudessem acessar essas linhas de créditos criadas pelo governo. E nós conseguimos, junto com os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Federal, rever esse tipo de restrição. Além disso, temos conseguido avançar também um ponto de vista da velocidade da análise dos projetos, especialmente na área da reconstrução. Já temos mais de 80% dos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras aprovados. São mais de 900 planos de trabalho aprovados no Ministério da Integração Nacional. Isso envolve recursos da ordem de 1 bilhão de reais. E esses planos têm sido analisados com extrema rapidez, né? Em alguns casos, recursos do Ministério da Integração são autorizados e pagos em menos de 48 horas. Tudo isso dentro desse esforço do governo federal, através da orientação do presidente Lula, de garantir o recurso, mas mais do que isso, que o recurso seja agilizado e com rapidez possa chegar nas pessoas que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Pois é, ministro. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul também está sendo atendido com o perdão de juros e a suspensão do pagamento da dívida dele, né? Isso também significa apoio lá na ponta para a população. Quanto representa esse perdão de juros e suspensão do pagamento da dívida nos cofres do governo do estado para serem aplicados na reconstrução? O governo do Rio Grande do Sul, assim como outros estados, enfrenta essa situação histórica do endividamento. E isso faz com que um recurso significativo das receitas do Estado, todos os meses, sejam drenados para o pagamento de parcelas dessa dívida. O governo federal suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 36 meses. Isso possibilita uma folga no caixa do governo do Estado na ordem de 280 milhões por mês. Serão cerca de 11 bilhões de reais que o Estado não precisará pagar, e este recurso será utilizado num fundo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, o presidente Lula determinou, e o ministro Fernando Haddad viabilizou, que durante esse período não vai incidir o juro da dívida sobre o capital. Isso vai significar também uma redução de 12 bilhões de reais no montante da dívida ao longo desses 36 meses. Portanto, as medidas do governo federal para apoio do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à dívida do Estado, representarão 23 bilhões de reais a menos que o Estado do Rio Grande do Sul
terá que pagar da dívida e esse recurso, todo ele, poderá ser utilizado num plano de reconstrução. Portanto, o governo federal abre mão desse recurso, mas, ao mesmo tempo, sabe que esse recurso deve ser utilizado no processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Ministro, nós temos ainda mais um minuto e a gente quer saber agora sobre a situação da saúde. Como é que o governo federal tem colaborado para a saúde dos gaúchos? São mais de 1.200 leitos novos criados pelo Ministério da Saúde para apoio emergencial, especialmente às regiões mais atingidas. Só no Hospital Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital público em Porto Alegre e que atende a região metropolitana, foram mais de 120 novos leitos. E ontem, a ministra Anísia anunciou um recurso extra na ordem de 143 milhões para a rede de hospitais filantrópicos e Santa Casa no estado do Rio Grande do Sul. Uma medida emergencial extremamente importante de apoio a esses hospitais que, durante a pandemia, tiveram um papel fundamental no atendimento à nossa população. Muito bem, nós conversamos com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela solidariedade. Em nome do povo gaúcho, eu agradeço a todo o povo brasileiro ligado conosco nesse momento. 32 jatos comerciais brasileiros serão exportados num contrato de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Os aviões da Embraer serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente Lula participou do anúncio hoje em São José dos Campos, São Paulo. A fabricante de aviões brasileira Embraer vai receber investimentos para fomentar a produção de alta tecnologia no Brasil. O financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é para a exportação de 32 jatos comerciais E-175 para a empresa American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. A parceria entre o BNDES e a Embraer já resultou em 1.300 aeronaves exportadas desde 1997. Francisco Gomes Neto, presidente da empresa, destacou que a indústria impacta diretamente o mercado de trabalho no país. São aviões projetados por engenheiros brasileiros, aviões produzidos no Brasil por milhares de técnicos e operários super talentosos. E a cada emprego direto na Embraer, outros 9 empregos indiretos são gerados, movimentando um setor que emprega mais de 160 mil trabalhadores no Brasil. O contrato, no valor de 4 bilhões e 500 milhões de reais, é feito por meio de linha de crédito direto do BNDES para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, falou sobre a relação do BNDES com a Embraer. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. Não é qualquer coisa ter um banco público. Nós nascemos quase juntos. Somos sócios da Embraer, nós temos ações da Embraer. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai continuar investindo em exportações e no crescimento da indústria brasileira. Vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência. O plano de investimentos em inovação da Embraer para o período 2023-2027 conta com 650 milhões de reais, sendo 500 milhões do BNDES. A empresa é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. De São José dos Campos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E mais cedo, em São Paulo, o presidente Lula participou do anúncio de investimentos em rodovias. A Via Dutra e a Rio Santos vão receber mais de 10 bilhões de reais do BNDES num projeto que vai melhorar o tráfego no maior corredor logístico do Brasil. As obras têm potencial de gerar 40 mil empregos. As rodovias Presidente Dutra e Rio Santos, que atravessam São Paulo e Rio de Janeiro, vão receber 15 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Desse montante, 10 bilhões e 750 milhões de reais serão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O projeto tem potencial de gerar 40 mil empregos durante a implantação e de mais de 3 mil postos de trabalho após a conclusão. Serão 34 municípios conectados nos 2 estados, que são os maiores polos econômicos do país, com 60 milhões de pessoas, que respondem por 41% do PIB do Brasil. Os investimentos serão feitos por meio de debêntures incentivadas, títulos que permitem às empresas captar recursos no mercado para financiar projetos de infraestrutura. Os investidores contam com isenção ou redução de imposto de renda sobre os lucros obtidos. A sustentabilidade é uma prioridade nas obras das rodovias, como explica o ministro dos Transportes, Renan Filho. Obras sustentáveis, porque não estamos suprimindo vegetação. Só em viadutos serão 24 viadutos construídos por esse contrato na Serra das Araras para não suprimir a vegetação da Mata Atlântica naquela região e garantir sustentabilidade ambiental. Os investimentos prevêem a expansão de 40% na capacidade das rodovias, com a criação de 780 quilômetros de novas faixas. Destaque para a nova subida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, com 4 faixas, e a readequação da atual pista de subida para funcionar como descida. Já na região da Grande São Paulo, parte dos investimentos será direcionada para a continuidade da adequação de trechos de alto fluxo, como o que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Reportagem Lorena Pacheco. E ainda em São Paulo, o presidente Lula participou de um encontro com movimentos sociais. Lula conversou e ouviu as reivindicações de representantes de trabalhadores, estudantes, pequenos agricultores, indígenas, mulheres, entre outros. A repórter Vanessa Casalino acompanha o evento e traz detalhes ao vivo. Boa noite, Vanessa. Oi, Luciano. Boa noite a você, para a Mariana, para todos os ouvintes da Voz do Brasil. Na verdade, essa reunião continua acontecendo aqui em São Paulo. O presidente Lula ainda está reunido com esses setores, movimentos sociais, como vocês disseram. Essa reunião acontece aqui no Armazém do Campo, que fica aqui na região central da cidade. É um ponto de venda de produtos agrícolas que vende assentamentos da reforma agrária. O presidente Lula está recebendo representantes de 30 movimentos sociais. Ao todo, são 60 pessoas e o presidente faz uma escuta. Ele está ouvindo todos esses representantes. São movimentos sociais, sindicatos, movimento estudantil. Então, por exemplo, estão aqui Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Movimento do Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores em Teto e também estudantes. A ideia é ouvir esses movimentos, receber reivindicações e eles também fazem uma avaliação sobre o andamento do governo. É uma troca, né? O presidente Lula chegou aqui ao lado de ministros, estava ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Agora há uma expectativa aqui de que autoridades, tanto do Executivo quanto representantes desses movimentos, falem com a imprensa. A gente vai ver agora se essas falas vão acontecer. Volto com você. Obrigada, Vanessa Casalino, que segue, então, acompanhando essa reunião do presidente Lula com movimentos sociais. Obrigada, Vanessa, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. Na próxima quarta-feira, um dos principais objetivos da presidência brasileira no G20 será pré-lançado: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e a União Africana. Já a aliança proposta pelo Brasil quer estabelecer um mecanismo entre os países ricos para mobilizar recursos financeiros e conhecimento no combate à desigualdade e erradicação da pobreza. Com o Brasil na presidência do G20, grupo com as maiores economias do mundo, a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode sair do papel. O tema é uma das prioridades da próxima reunião ministerial do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de julho.
Segundo o relatório da ONU, no mundo todo são 735 milhões de pessoas passando fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar, que é a falta de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente para uma vida saudável. Durante evento da ONU nos Estados Unidos, integrantes do governo brasileiro apresentaram a proposta de criação da aliança. Entre as medidas, recursos e ações para mover a segurança alimentar, aumento de renda e o enfrentamento das desigualdades. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o objetivo é reduzir a fome até 2030. E garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento e chegarmos realmente em 2030 com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. Desde que assumiu a presidência do grupo, uma força-tarefa do governo federal trabalha na proposta de uma união global que será analisada pelos membros durante reunião ministerial no Rio de Janeiro. A expectativa é que a aliança seja lançada em novembro no Brasil durante a cúpula de líderes do G20. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Lírio, destaca os principais objetivos da presidência brasileira no G20. Primeiro, os objetivos principais da presidência brasileira, aqueles 3 objetivos que são da redução da desigualdade, da fome e da pobreza, a questão da mobilização para o combate à mudança do clima e também para as transições energéticas, e a terceira é a questão da governança global, a reforma da governança global. Em relação a esses 3 objetivos, nós temos avançado. Durante a presidência do G20, o Brasil conseguiu acordo para que documentos de consenso sejam aprovados nas reuniões ministeriais do grupo. Reportagem Pablo Mundim. Brasil contra fake. Circulam novamente na internet mensagens falsas, distorcendo fatos e causando confusão sobre a reforma tributária. Desta vez estão alegando que a reforma tributária vai prejudicar o mercado imobiliário, afetando inclusive o valor do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Esse é o tema do Brasil contra fake de hoje. Não é verdade que a reforma tributária vai aumentar o ITBI, imposto cobrado sobre transações imobiliárias. A alíquota do imposto, de competência municipal, é definida pelas prefeituras, mediante votação entre os vereadores de cada cidade. O que o PLP 108 de 2024, proposta que integra a regulamentação da reforma tributária, traz é uma definição do momento de recolhimento do imposto, dificultando a sonegação fiscal que impacta os cofres dos municípios. Camila Cavalcante, diretora de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, explica que a reforma será positiva para o setor imobiliário. Gente, não vai ter aumento de ITBI por causa da reforma tributária. As informações que estão circulando sobre isso são falsas. Na venda de imóveis de pessoa física para outra pessoa física, não vai ter incidência dos tributos criados pela reforma tributária. Sobre a venda dos imóveis por empresas para as pessoas, aí a reforma trouxe uma novidade, que é o redutor social, que é um desconto de R$100 mil que vai ser aplicado sobre o valor do imóvel. Isso vai fazer com que os imóveis populares, destinados à baixa renda, eles tenham até uma redução na tributação. Já em relação aos imóveis de alto padrão, mesmo para esses, a tendência é de que não haja aumento, porque a reforma vai proporcionar ganhos de produtividade para o setor. No caso de imobiliárias e outras empresas dedicadas à compra e venda de imóveis, a tributação incidirá com a alíquota reduzida de 15,9% e apenas sobre a diferença do preço de venda e de aquisição de imóveis. Além disso, a reforma tributária traz para o setor de construção e incorporação a possibilidade de recuperação de créditos sobre os insumos e as despesas administrativas. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O apagão cibernético global ocorrido nesta madrugada não prejudicou o controle de tráfego aéreo no Brasil. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, houve impacto nos sistemas de check-in de algumas companhias aéreas, que resultou em alguns atrasos pontuais em voos. O Ministério das Comunicações informou que o apagão não afetou serviços de telecomunicações, como telefonia e internet. O apagão foi provocado por uma falha de software de uma empresa norte-americana que fornece sistemas de segurança cibernética para governos e empresas de todo o mundo.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você. Até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O presidente do STF mantém processo de privatização da Sabesp. Para o STJ, comprovante de especialidade médica só pode ser exigido na posse em cargo público. Justiça Federal considera que CNH digital pode ser usada como documento de identificação em etapa de concurso. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, rejeita pedido do Partido dos Trabalhadores para suspender o processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A venda da estatal deve ser concluída na segunda-feira, dia 22. Michele Chiapa. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que não estão preenchidos os requisitos que justificam uma decisão provisória e urgente durante o regime de plantão do recesso de julho. Barroso explicou que as supostas irregularidades alegadas no processo dependeriam da produção de provas, o que não é possível na via processual utilizada pelo PT. Além disso, o presidente do STF também considerou que há risco de dano reverso em suspender o processo de privatização da Sabesp, que se encontra em etapa final. O relator da ação é o ministro Cristiano Zanin, a quem cabe a reanálise do caso após o recesso. Candidata de concurso público só precisa comprovar especialidade médica no momento da posse. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Uma candidata ao cargo de médica da aeronáutica foi impedida de participar do curso de formação porque no momento da matrícula ainda estava concluindo a especialização exigida no edital. O TRF2 reformou a sentença para denegar o mandado de segurança da candidata. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial dela, avaliando que o edital violou o entendimento do tribunal, segundo o qual o diploma ou a prova de habilitação para exercício do cargo só podem ser cobrados no ato da posse. O relator foi o ministro Teodoro Silva Santos. Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação de donos de embarcação por morte de pescador em naufrágio. A decisão foi baseada em laudos e no fato de que o barco estava acima do limite de pessoas. Larice de Paula. O naufrágio foi em 2013 na costa de Santa Catarina. 5 pescadores morreram. O filho de um deles pediu indenização por dano moral e pensão mensal. A empresa foi condenada a pagar R$200 mil, mas pediu a anulação da sentença. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que a absolvição do mestre da embarcação não afasta a responsabilidade trabalhista do risco da atividade de pesca em alto mar. Convenções partidárias para as eleições municipais deste ano podem ser realizadas a partir de amanhã. Partidos e federações têm até 5 de agosto para oficializar a escolha dos candidatos. Sofia Dorta. Durante as convenções, serão escolhidas candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. É também nesse período que os partidos e federações deliberam a formação de coligações para as eleições municipais. O registro de candidatura dos escolhidos vai até o dia 15 de agosto. Além das convenções, também se inicia amanhã o prazo para candidatas, candidatos e partidos políticos enviarem à Justiça Eleitoral os dados sobre os recursos financeiros recebidos para o financiamento de campanha eleitoral. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, atendeu ao pedido de um candidato e validou o uso da Carteira Nacional de Habilitação Digital como documento de identificação pessoal em etapa de concurso público para escrivão da Polícia Federal. De acordo com o processo, o candidato foi eliminado do certame por ter apresentado a CNH digital
como documento de identificação na realização do teste de aptidão física. A banca organizadora argumentou que foi informado no edital que a CNH digital não seria aceita como documento de identidade. Mas, ao analisar o caso, a quinta turma do tribunal destacou que a legislação estabelece que a CNH, em formato físico ou digital, equivale a documento de identidade em todo o território nacional. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Pacheco agradece Fachin por mais prazo na análise da desoneração da folha de pagamento. Esperidion Amin vê exagero na condenação de vândalo que quebrou relógio de Dom João VI. Senado aprova a criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Edson Fachin, atendeu o pedido do Senado e da Advocacia Geral da União e prorrogou até 11 de setembro o prazo para que o Congresso Nacional e o Poder Executivo busquem uma solução consensual sobre a desoneração da folha de pagamento. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. O pedido de prorrogação foi feito pelo Senado e pela Advocacia Geral da União, que pretendem usar o prazo para encerrar as negociações entre o governo federal e os parlamentares e chegar a um acordo envolvendo a compensação financeira da União pela desoneração dos setores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o adiamento da votação da proposta sobre a compensação das perdas. Gostaria de louvar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que, de modo sensível e compreendendo as circunstâncias da importância dessa composição entre legislativo e executivo, conferiu esse maior prazo para que esse consenso possa ser definitivamente estabelecido. No dia 25 de abril, o ministro Cristiano Zanin, relator do processo, concedeu uma liminar para suspender a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento. O ministro entendeu que a aprovação da desoneração pelo Congresso não indicou o impacto financeiro nas contas públicas. No mês seguinte, Zanin acatou o pedido da AGU e suspendeu a desoneração por 60 dias, para permitir que o Congresso e o governo cheguem ao acordo de compensação. Fachin proferiu a decisão na condição de vice-presidente da Corte. Devido ao recesso de julho, cabe ao presidente em exercício do STF decidir sobre questões urgentes. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, comentou os resultados do relatório global da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O documento revela que o Brasil se destacou na imunização infantil, saindo da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Cajuru disse que se trata de uma conquista relevante, um avanço extraordinário alcançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em fevereiro do ano passado, foi lançado o Movimento Nacional pela Vacinação, coisa que o governo anterior não queria. Ela com o objetivo de retomar a confiança da população na ciência, no Sistema Único de Saúde e nas vacinas. E agora, OMS e UNICEF reconhecem que o Brasil se destaca de forma positiva. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar na volta do recesso parlamentar projeto de lei que tipifica o crime de ocupar ou restringir acesso do público às praias. A proposta prevê de 6 a 2 anos de detenção e multa a quem impedir ou dificultar, mesmo que temporariamente, o livre acesso às praias.
Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei que deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na volta do recesso parlamentar inclui no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro o crime de ocupação ou invasão de praia, como explicou o autor Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Tudo que impedir o acesso a ela tem que ficar proibido, já está, pela Constituição e pela lei, e devidamente combinado como crime por afetar um bem de uso comum do povo, obstruindo a liberdade de acesso e circulação na praia. O relator Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, considera importante reunir o máximo de contribuições de senadores antes de colocar o texto em votação. Porque várias situações concretas e reais que podem não estar sendo atendidas pelo texto atual desse projeto de lei, podem impactar. A proposta fixa uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa para quem impede ou dificulta, ainda que temporariamente, o acesso livre à praia ou mar. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, fez um balanço das atividades do Senado Federal no primeiro semestre de 2024. Ele destacou a importância de deliberações democráticas e enfatizou que a maioria dos votos deve prevalecer sem a necessidade do consenso absoluto. Amin expressou preocupação com a forma como alguns julgamentos estão sendo conduzidos no país. O parlamentar citou a condenação dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, como o caso de Antônio Cláudio Alves Ferreira, que durante os ataques quebrou o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto. Capitular como sendo um crime de tentativa contra a existência do Estado Democrático de Direito e como golpe de Estado, aquela atitude, aquela barbaridade, não é um bom caminho. O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. Entre os objetivos do grupo está a defesa dos princípios morais do catolicismo e o acompanhamento de projetos de lei. Mais detalhes na reportagem de Luiz Felipe Liázebra. O Senado aprovou o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. São os objetivos do grupo defender os princípios éticos, morais e doutrinários do catolicismo, acompanhar propostas de lei sobre o tema e assessorar parlamentares na elaboração e votação de projetos de lei que comunguem das finalidades da Frente Parlamentar. De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL paulista, o projeto foi relatado em plenário pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Ela destacou a importância para fortalecer a liberdade religiosa no país. A criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana terá uma função relevante na promoção do diálogo interreligioso e na defesa da liberdade religiosa, ao contribuir para o respeito à diversidade das crenças e, ao mesmo tempo, assistência social, educação, nas diferentes áreas que a Igreja Católica já possui tradição. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também se posicionou pela aprovação da criação da frente. Nós temos sérios problemas aí com relação às drogas, com relação ao aborto, com relação à questão ética, então essa frente vem em boa hora para que a gente possa realmente discutir um pouco mais profundamente essas matérias. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, demonstrou preocupação com a crise na educação do país. Ele mencionou que o Brasil está entre os 15 piores países no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. De acordo com dados apresentados pelo parlamentar, mais da metade dos alunos brasileiros ficou abaixo da média em matemática e leitura. Ainda segundo a publicação, entre 50 países, o Brasil é o terceiro com o pior investimento público por estudante, só perdendo para México e África do Sul. Confúcio Moura defende que o país comece uma virada no setor imediatamente. Mas a gente tem que começar. Se a gente não começar agora, deixar aqui 10 anos, 20 anos, aí sim nós vamos adiando cada vez mais um elemento tão importante que é a educação para o desenvolvimento do Brasil. Com a edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou fiscalização sobre compras de bens e serviços na área de tecnologia da informação e comunicação por instituições da administração pública federal. A auditoria revelou que a assimetria de informações por parte de compradores e fornecedores leva a grandes variações nos valores das contratações. Outro problema encontrado é o desconhecimento de ferramentas para realizar corretamente pesquisas de preços por parte das instituições. A fiscalização analisou 196 editais de licitação para contratar hardware, serviços e software. O TCU recomendou que os órgãos realizem análises críticas considerando diversos cenários e utilizem fontes variadas de informações, incluindo preços internacionais. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Lira afirma que mudanças na legislação sobre o aborto ou liberação de drogas não passam na Câmara. O projeto prevê destinação de recursos públicos para proteger população idosa em situação vulnerável. Comissão sobre fiscalização de barragens vai priorizar repactuação dos acordos de Mariana. Boa noite. Coordenador faz balanço da comissão externa sobre fiscalização dos rompimentos de barragens e afirma que o colegiado vai priorizar a repactuação dos acordos de Mariana. A reportagem é de José Carlos Oliveira. A repactuação dos acordos de reparações socioeconômica e ambiental de Mariana, em Minas Gerais, será uma das prioridades neste segundo semestre da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização dos rompimentos de barragens. A meta é destravar o efetivo amparo aos atingidos pelo colapso da barragem do Fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, que deixou 19 mortos e um rastro de poluição por rejeitos de minério de ferro ao longo da bacia do Rio Doce desde 5 de novembro de 2015. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, resume as recomendações já encaminhadas à Advocacia Geral da União, aos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, aos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos dois estados e ao Tribunal Regional Federal, responsáveis pela repactuação de acordos que até hoje não saíram do papel. São quase 100 propostas que nós relatamos e entregamos às autoridades. Várias questões, ou quase todas, não foram superadas. As pessoas ainda não pescam, os pescadores, a água continua contaminada, os rejeitos não foram retirados. Muitas e muitas famílias sequer tiveram suas moradias refeitas. Então, esta repactuação, nós debruçaremos nela no segundo semestre com a visão de buscar um acordo bom para os atingidos e atingidas. As mineradoras sinalizaram um aporte de mais 82 bilhões de reais para as reparações. Em junho, a AGU, em conjunto com outras instituições públicas, apresentou contraproposta de 109 bilhões de reais, sem contar o que as empresas já destinaram a Mariana. Desde que foi reinstalada em fevereiro de 2023, a comissão externa aprovou 52 recomendações gerais para a repactuação dos acordos desse crime socioambiental. O relatório do deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende, entre outros pontos, indenização calculada por instituições independentes, criação do Conselho de Participação Social para monitorar a repactuação e substituição dos termos de transação e ajustamento de conduta pela obrigação de as mineradoras pagarem as ações de reparação. Outras 22 recomendações foram aprovadas em junho em relatório da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, com foco específico nos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, ainda afetados pela contaminação de metais pesados no Rio Doce e em suas terras tradicionais. Protagonismo dos atingidos e proteção à saúde pública dominam as sugestões presentes nos dois relatórios sobre Mariana. No balanço de 1 ano e meio de atividades da comissão externa, Rogério Correia destacou as articulações em torno da aprovação definitiva da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, também conhecida como PNAB. Esta PNAB é muito importante porque agora você sabe quem são os atingidos, eles são cadastrados, sendo reconhecidos, ter os seus direitos que estão estabelecidos nessa legislação. Nós apresentamos outras leis que precisam dar sequência, que é uma nova lei ambiental, no caso das mineradoras. Coloca maiores compromissos dela com o meio ambiente e com as questões sociais.
Muitos desses projetos de lei surgiram da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Crime Socioambiental de Brumadinho, que deixou 272 mortos após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale em 2019. Rogério Correia foi o relator dessa CPI, que chegou a propor a tipificação do crime de ecocídio e a inclusão da prevenção a desastres induzidos por ação humana na política de proteção e defesa civil. Esses dois projetos já foram aprovados na Câmara e aguardam a análise do Senado. Os deputados ainda analisam propostas da CPI sobre novas normas para licenciamento ambiental e fundo especial para ações emergenciais em caso de desastres causados por empreendimentos minerários. A atual comissão externa mantém a vigilância para que esses temas não caiam no esquecimento, segundo Correia. A comissão ela acaba ficando quase que permanente. Então nós fazemos toda essa fiscalização, são os 43 barragens que têm algum nível de risco de rompimento, então ela funciona assim até o final da legislatura. O relatório do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre barragens em situação de risco foi aprovado em dezembro, com 12 recomendações que, inclusive, levam em conta a maior frequência de eventos climáticos extremos no país. Em agosto, a comissão vai votar o relatório do deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, com sugestões específicas para os acordos de reparação do crime socioambiental de Brumadinho. Em breve, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, apresentará relatório sobre o aperfeiçoamento da legislação que trata de segurança de barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Justiça. No início do mês, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato no caso das joias sauditas. Segundo Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, os crimes podem resultar em penas de 1 a 12 anos de reclusão. Lindbergh Farias observa que as provas se tornaram públicas depois que o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo sobre o inquérito. Ele ainda cita relatório da Polícia Federal que revela o desvio de 25 milhões de reais em joias e presentes que teriam sido convertidos em dinheiro para evitar a identificação da origem dos valores. Welter, do PT do Paraná, chama de escandaloso o caso das joias sauditas envolvendo o ex-presidente da República. Para ele, a investigação da Polícia Federal, baseada na delação premiada do ex-ajudante de ordens do Planalto, comprova a venda ilícita de bens preciosos pertencentes ao Estado brasileiro. Welter acrescenta que o julgamento de Jair Bolsonaro vai respeitar o devido processo legal, diferente do que, segundo o deputado, foi feito com o presidente Lula, para que ele fosse impedido de disputar a presidência da República em 2018. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também registra o indiciamento de Jair Bolsonaro por associação criminosa, peculato e venda indevida de joias pertencentes ao Estado brasileiro. Na opinião da deputada, esses crimes não podem ser perdoados. No entendimento de Jandira Fegali, as ações da extrema-direita no Brasil vão desde atos de corrupção a tentativas de golpe de Estado. Ela espera que, assim como aconteceu na Europa, o extremismo perca espaço no Brasil. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o relatório da Polícia Federal sobre o caso das joias desviadas do acervo da Presidência da República aponta um esquema evidente de corrupção. Para o deputado, é inaceitável que um presidente venda presentes recebidos pelo Estado brasileiro. De acordo com Joséildo Ramos, as provas revelam valores, conversas e vídeos que comprovam a existência de um crime. No entendimento do parlamentar, o caso mancha a imagem do país no cenário internacional. Para Bongás, do PT gaúcho, as acusações contra Jair Bolsonaro sobre o caso das joias justificam o indiciamento do ex-presidente. Na visão do parlamentar, as evidências existentes, como confissões, fotografias e diálogos, já comprovam o crime. Além do caso das joias, Bongás atribui outros crimes a Bolsonaro, como falsificação de dados de vacinação e a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Para ele, a condenação do ex-presidente representa o combate à impunidade. Por outro lado, o pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, cita um pensador alemão que descreveu a política como a continuação da guerra por outros meios. O parlamentar acredita que a polarização política vai perdurar no Brasil, destruindo reputações e sonhos. Marco Feliciano também acusa a mídia brasileira e os opositores de Jair Bolsonaro de hipocrisia e de perseguição no caso das joias. Segundo o deputado, o ex-presidente é alvo de um sistema que o odeia. Direitos Humanos. O
Proposta de emenda à Constituição apresentada por Flávia Moraes, do PDT goiano, inclui na Carta Magna o cuidado no rol de direitos sociais. Segundo a deputada, a medida visa garantir a autonomia e a independência das pessoas que necessitam de cuidados e incentivar o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Cuidado está presente na vida de todas as pessoas. Todos foram cuidados ou vão ser cuidados um dia. O cuidado movimenta a economia para que as pessoas saiam para trabalhar. Tem que ter alguém que cuida de alguém que precisa de cuidado de terceiros. Enfim, o cuidado ele está muito presente. E a nossa intenção é garantir o direito ao cuidado àqueles grupos, né, que necessitam disso, as crianças, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa que necessita de cuidados, mas também de fomentar a sociedade do cuidado, onde o cuidado, as tarefas do cuidado são mais divididas, né? E com isso, a possibilidade de todos poderem ter a sua vida profissional, a sua carreira. Flávia Moraes acrescenta que os cuidadores geralmente são associados a trabalhadores de atividades domésticas, o que acaba escondendo a real importância do segmento. Ela entende que a proposta promove a participação social no cuidado e estimula a inovação tecnológica para o setor. Proposta em análise na Câmara prevê a destinação de recursos públicos para proteger a população idosa em situação de vulnerabilidade. Saiba mais detalhes sobre o projeto na reportagem de Silvia Munhato. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto que busca assegurar o apoio do poder público a instituições de longa permanência para idosos carentes. Esse apoio se dará por meio de dotações orçamentárias e deverá beneficiar idosos com renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, ou R$ 353. No cálculo, não deve ser somado o recebimento do benefício de prestação continuada. Para o relator, deputado Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, é necessário aumentar a participação do Estado no custeio das políticas públicas de acolhimento das pessoas idosas em situação de carência. Quase que a totalidade dessas instituições está concentrada em entes privados que prestam esse tipo de serviço filantrópico. Isso é super bem-vindo, isso é super importante, mas a gente também tem que garantir com que o Estado tenha essa capacidade de também fazer esse tipo de apoio. É uma atividade finalística do Estado, esse tipo de prestação de assistência social. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Saúde. Toninho Vancher, do PP do Paraná, ressalta a instalação da Frente Parlamentar da Neurodiversidade, que, nas palavras do deputado, visa promover a criação de políticas públicas, a conscientização, a psicoeducação, a inclusão, o combate à discriminação e a defesa dos direitos adquiridos das pessoas neurodivergentes. Toninho Vancher lamenta a falta de acesso dessa parcela da população a profissionais médicos, terapias e professores especializados, apesar de já haver leis que tratam desse assunto. Ele aponta a Frente Parlamentar recém-criada como mais um instrumento que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos neurodivergentes. A frente possibilitará que a realidade da pessoa com autismo, com TDAH, com dislexia e outros transtornos seja trazida para onde as leis são formuladas, aqui na nossa Câmara. A frente ela abre portas ao debate para o conhecimento e o cumprimento da legislação em vigor. Então essa é a intenção da frente, aprimorar novas políticas públicas, nas mais diversas áreas. Teremos parlamentares, profissionais da área da saúde, da educação, entidades, pais atípicos. Isso garante um amplo debate e um acerto maior das decisões. Como médico, o Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, afirma que a vacinação é a estratégia sanitária mais eficaz que existe há 228 anos. No entanto, o deputado argumenta que a obrigatoriedade de uma imunização experimental, como a da Covid, pode gerar riscos à população. Nós insistimos e falamos constantemente que a vacinação contra a Covid não funciona. Não existe vacinação que reduz sintomas. Você nunca viu alguém falar assim, eu fui vacinado contra a poliomielite e peguei uma poliomielite leve. Isso não existe. Ela imuniza ou não imuniza. E aqui o pessoal quer justificar uma obrigatoriedade de vacina contra a Covid, dizendo que ela diminui sintomas. Não é verdade isso.
A verdade é que ela não é eficaz, porque os vírus, o SARS-CoV, ele muda a sua característica. E aquela vacina preparada inicialmente, agora na presença de outro vírus, já não consegue imunizar. Dr. Luiz Ovando explica que a vacina em pessoas abaixo dos 30 anos de idade gera mais prejuízos do que proteção. Por isso, o deputado acredita que o número de complicações cardiovasculares aumentou 2.500% no Brasil após a pandemia. Educação. Ismael, do PSD de Santa Catarina, comemora a prorrogação do prazo para debates a respeito do Plano Nacional de Educação. Em sua avaliação, dada a extensão e a importância do tema, estender o prazo até 31 de dezembro era mais que necessário. E é importante, porque é um plano que diz respeito efetivamente àquilo que nós buscamos, a valorização do docente, a carreira, o salário, a qualificação, o aluno como foco, a adequação curricular, a infraestrutura das escolas, as tecnologias que estão aí, os sistemas de informação, de avaliação, de planejamento educacional, enfim. Nós, enquanto parlamento, não podemos atropelar o processo e nem sermos passivos. Daí a importância de termos aí mais 6 meses para esse debate intenso e extenso, para que em 2025 possamos entregar ao Brasil um plano nacional de educação que de fato transforme essa sociedade. Ismael lembra que o novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 em áreas que vão da educação infantil ao ensino superior. Elaborada pelo Ministério da Educação com contribuições de setores da sociedade e do Congresso, a proposta enfatiza a qualidade e o desenvolvimento pleno dos estudantes. Agricultura. Coordenadora da Frente Parlamentar da Invasão Zero em Minas Gerais, Ana Paula Leão, do PP, declara que a proteção do produtor rural começa pela garantia do direito à propriedade. A deputada informa que vai implantar unidades regionais no estado para fiscalizar invasões, principalmente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os produtores rurais brasileiros, eles têm inúmeros desafios e dificuldades para enfrentar no campo. E nos últimos tempos estão vivendo uma onda de invasão do MST muito grande. O direito à propriedade é garantido pela Constituição e a frente precisa combater as iniciativas que vão contra isso. Ana Paula Lima informa que a CPI sobre o MST constatou que o movimento praticou invasões ilegais de propriedades rurais, exploração de pessoas e incitação ao conflito no campo. Por isso, a deputada pede que o Senado aprove o projeto que impede invasores ilegais de receberem benefícios do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida. Presidência. A técnica de assistolia fetal, que divide opiniões entre os parlamentares, vai ser rediscutida na Câmara. Mas a legislação sobre o aborto não deve sofrer mudanças. Quem falou sobre o tema foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que propostas que mudam a legislação do aborto ou que liberam armas ou drogas não passam na Câmara, mas precisam ser discutidas porque os parlamentares têm cada vez mais protagonismo e é natural que esses debates aconteçam no parlamento. Segundo Lira, muitos requerimentos de urgência são votados sem compromisso com o mérito da proposta. Um desses projetos é o polêmico texto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, cuja urgência foi votada em junho. O presidente explicou que o objetivo do texto era debater a técnica da assistolia fetal e que foi objeto de conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Federal de Medicina. O CFM havia proibido a utilização da técnica clínica e o STF derrubou a decisão, alegando indícios de abuso de poder regulamentar por parte do Conselho, ao limitar a realização de procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde e previsto em lei. A resolução do CFM dificultava o aborto em gestação decorrente de estupro. O que é que nós fizemos? Para também não retroagir por versões, para não se impor uma visão que às vezes não é correta, se recuou, se colocou e se colocará uma relatora mulher, equilibrada, nem de um lado nem de outro, com várias discussões, audiências públicas, seminários, congressos, conduzidos pela bancada feminina, a respeito da assistolia, não do que nós temos de legislação para aborto, porque isso não passa no Congresso.
Lira defendeu o direito da autonomia do Congresso na indicação das emendas. Segundo ele, é o parlamento que consegue levar para pequenas localidades alguma intervenção do poder público para diminuir desigualdades regionais e sociais. Por que foram criadas as impositivas? Porque o Poder Executivo não respeitava o orçamento votado e o parlamentar tinha que estar com o pires na mão. Em relação à aprovação da proposta de emenda à Constituição, que facilita o pagamento de dívidas de partidos políticos, Lira voltou a afirmar que não se trata de anistia às agremiações que não cumpriram cotas de mulheres e de negros. Segundo ele, o Congresso vai corrigir, via PEC, uma resolução do TSE feito fora do período legal da anualidade e que impôs multas aos partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.